muito estranho, né? Primeiro eu também quero agradecer que vocês tenham me incluído nessa lista. Então, não sei se eu tenho muita coisa a dizer, mas enfim, vamos ver o que é que aparece. Eu nasci em Aracaju, mas eu saí de Aracaju com 6 meses, então, para mim, quer dizer, eu não tenho... Aracaju é apenas, eu tenho que dizer que nasci lá, mas eu sou objetivamente de Recife, aqui que eu me criei, que eu que eu me socializei, enfim, e trabalho hoje, então. Né? Andei pelo mundo, por vários lugares, mas voltei para cá e aqui fiquei. Então, eu sou recifense, na realidade. E as origens familiares? Seus pais eram... Não, minha mãe é filha de alemães, mas nasceu em Olinda. Então, ela era daqui. E meu pai é alemão, de Hamburgo, e ela o conheceu aqui em Recife. Ela trabalhava no escritório, e aí ela o conheceu, que ele era... ele tinha uma firma de representação comercial da Merck, que trabalhava na Bahia. Ele veio aos 20 anos para o Brasil, quando ele tinha 20 anos, e já empregado numa firma, e com 2 anos depois ele se fez independente, fez a sua vida, aí também ele criou um escritório de representação, etc. E aí, bom, tinha Merck, tinha a... Bom, com certeza a Merck, para não dizer outra, que ele representava, e então com isso ele viajava de vez em quando pelo Brasil afora também. Né? Isso nos anos de o final dos anos 30, né? E então e aí minha mãe o conheceu lá, e eles foram para a Bahia, e aí meu pai decidiu fechar tudo, decidiu ser usineiro, e aí, como bom alemão, ele decidiu aprender a ser usineiro. E aí foram para Sergipe, para Laranjeiras, e lá ele ficou quase como a gente diria, um estagiário, né? E aí eles descobriram que não era esse o caminho, não. Ele realmente disse que não dava para aquele tipo de vida, de coisa. Ele pensava que ele queria um pouco a tranquilidade, não queria ficar na cidade grande, ele não queria estar viajando o tempo todo, etc. E ele achava que a usina era uma boa coisa. E como ele tinha um amigo que era usineiro, ele tinha decidido ser usineiro. E aí ele disse, aí minha mãe, quer dizer, quando eu nasci, aí, quer dizer, quando ela ela estava na casa, quer dizer, eles tinham uma casa lá na usina, mas eles conviviam muito com a família que era dona da usina. E aí eu me lembro que eu sempre ouvi isso. Aí minha mãe disse para meu pai, se é para ter filho e dar para os outros criarem, eu não quero mais ter filho. E acho um absurdo que a gente tenha filho para deixar os outros criarem, porque estando aqui eu vou ter que botar qualquer filho no internato. Né? E aí eu sei que foi uma das, quer dizer, além de ele não ter gostado muito da experiência, da relação, sobretudo, com os trabalhadores da cana, como eles eram tratados, como eles viviam, aquilo incomodou profundamente. E eu acho que eu não estou romanceando, porque ele deu testemunho disso ao resto da vida depois. E então ele veio para Recife. Quer dizer, ele saiu da Bahia, foi para Aracaju, veio para Recife, e aí eu tinha 6 meses. E aqui aí ele decidiu que não ia ser nada de comandar coisa nenhuma, ia ser empregado. E aí ele ficou trabalhando numa firma de representação comercial como, como diretor, como gerente, mas ele não era o dono, então ele não tinha que tomar as iniciativas, ele não tinha que demitir ninguém, ele não tinha que resolver a vida pessoal dos empregados, etc., que isso incomodava muito, e então ele ficou trabalhando com isso, acho que até o final dos anos 50, quando ele decidiu virar independente. E aí ele fez uma pequena firma de representação e que o escritório era em casa. E o escritório era em casa, porque ele começava a achar muito complicado essa história de ter que pegar carro, sair não sei o quê. Então, pronto, ele fazia as coisas que ele desse conta e que não tivesse muita azáfama, quer dizer, muito movimento e muita responsabilidade diversificada. Minha mãe, bem ao contrário, quer dizer, por conta disso, quer dizer, minha mãe, quer dizer, no final, nós somos 5, quer dizer, ela teve 5 filhos que ela conseguiu
não botar no internato só por um período que meu pai teve doente. E aí a gente, quer dizer, as 3 meninas ficamos internas durante 1 ano. E os meninos foram com eles para o Rio. E aí depois, aí minha mãe teve um papel muito proativo também, quer dizer, ela saiu construindo casa, fazendo, para garantir, quer dizer, quando meu pai não quisesse mais ficar com responsabilidades muito pesadas, ele tinha de que viver. Então, com isso, ela saiu, que aliás, ela podia ter, se ela tivesse nascido em outra época, ela teria sido arquiteta. Só que na época, quer dizer, apesar de filha de arquiteto, que o meu avô era arquiteto, e não só arquiteto, como ele era artista, quer dizer, ele veio da Alemanha em 1910 para construir aqui uma casa de comércio muito importante, que era a Casa Alemã, e que foi devidamente incendiada durante o período da guerra, de 14, 18. Eles perderam tudo e ele ficou por conta disso, ele com minha avó, e aí minha mãe e meu tio já eram nascidos, e aliás perderam um filho que veio da Alemanha, com difteria. Mas ele, bom, ele virou arquiteto, pintor, e os vitrais de Recife, quase todos eles foram produzidos por Heinrich Moser, que era meu avô. Né, então ele, quer dizer, ele realmente se apaixonou pelo Brasil, e ele nunca voltou para a Alemanha. Minha avó visitou uma vez, foi antes da guerra, foi antes da Segunda Guerra Mundial, pelo menos pelo que eu me lembro que de minha mãe falando, ela esteve com meu tio lá durante alguns meses, e aí, bom, aí estourou a guerra e fechou a possibilidade de contato, né? Porque meu pai também, a última vez que tinha estado na Alemanha foi em 1937. Aí ele não gostou do que viu, inclusive, nas Olimpíadas de Berlim, e disse que não queria mais nada para voltar lá. E aí terminou voltando em 67. A primeira vez que ele voltou, já com nós todos éramos adultos, etc., ele foi com minha mãe, foi apresentar minha mãe aos irmãos e a família dele lá. Né? Seu pai, o seu avô, eles tinham alguma relação com a comunidade alemã daqui? Tinham, porque não era muito grande, né? Porque eu só posso relatar o que eu ouvi lá em casa, né? Eu sei que minha mãe, quer dizer, ela frequentava muito o clube alemão na época, ela estudou em escola alemã e depois ela foi para o colégio, para a Academia Santa Gertrudes. E, no caso, e meus pais, quer dizer, eles conviviam com os amigos deles, que alguns deles eram já de infância, quer dizer, pelo lado de minha mãe, e outros que meu pai foi fazendo no trabalho, etc. Né? Então, quer dizer, a gente falava alemão, nós todos a gente aprendeu alemão desde criança. E muito complicado, porque durante a guerra a gente não podia falar alemão na rua, porque meu pai teve prisão domiciliar, né, como todos os alemães. E aí a gente não podia falar alemão na rua. E era aquela confusão, porque a gente falava em casa e não podia, na cabeça da gente, como criança, não era lá uma coisa muito fácil de explicar. Mas aí, de qualquer maneira, eu sei também uma das coisas que vale como referência, que em 1944 houve o boato que iam quebrar todas as casas alemãs, e que de fato quebraram, né? Eu tenho até um amigo que depois, que era estudante na época, e aí minha mãe virou para meu pai e disse: sabe de uma coisa, a gente vai abrir todas as portas da casa, porque eles vão entrar, quebrar tudo, a gente tem porta para fechar. Pelo menos isso era o que corria lá em casa, né? E então, agora cada um mais louro do que o outro, que eram louríssimos, e a gente ficou, isso tem fotografia, a gente ficou brincando no balanço, quer dizer, no terraço, ninguém ficou escondido não, ficou visível. E aí, segundo meus pais contavam, passaram na rua e não acharam a casa do alemão. E a gente não foi quebrado. Né? Quer dizer, dessas coisas enfim, são iniciativas, coisas que acontece com meus pais. Meu pai teve muitos amigos presos assim, realmente, como aconteceu naquela época, né? E aí, bom, mas é isso aí. E a coisa também que eu sei muito dessa relação com a Alemanha é que nós tínhamos, eu tenho primos
mais ou menos da minha idade para cima e para baixo, e que eu ajudei muito a fazer pacotes de roupa. Minha mãe costurou roupa para meus primos, o que a gente tinha aqui a gente mandava para lá, que era a época, isso daí eu me lembro, essas coisas são... E eu me lembro do dia que acabou a guerra, que eu estava no jardim da infância, e aí foi aquela festa, e meu pai chegou todo feliz para buscar a gente, que a guerra tinha acabado, isso eu me lembro muito, muito. Eu tinha o quê? 6 anos. E como foi a escolaridade nessa infância? Foi justamente, a gente foi para o colégio, grupo escolar, colégio público, né? E depois eu fui para a escola particular, no caso, escola religiosa. A Nossa Senhora foi católica, a Academia Santa Gertrudes, que tinha uma tia de minha mãe que era freira lá, e foi muito mais, quer dizer, por essa razão que a gente foi, porque foi quando eu fui para lá, quando eu tinha 11 anos, quando eu fiz a admissão, e foi quando foi que coincidiu que meu pai foi para o Rio, com minha mãe e meus irmãos, e aí a gente ficou interno, aí tinha deve ter sido, é minha interpretação, que uma referência familiar dentro do internato era bom. Né? Muitas irmãs alemães, né? Tinha muitas, quer dizer, tinha tantos, tinha o Regina Passos, tinha a Academia Santa Gertrudes, o Colégio Nacional do Carmo, mas porque tinha francesas, que eram as damas, e depois também parece que as Doroteias, acho que eram francesas, belgas, enfim. Né? Então era um tempo, quer dizer, que eu estudei 50, 60 nos colégios, né? E então era um tempo que realmente o secundário era feito principalmente, ou era feito em escola pública, no caso, né? Ou então era feito em particular, e o particular dominava. E era visto como mais qualificado, salvo o ginásio pernambucano e a escola normal. Esses eram, pelo menos naquela época, para a gente, uma referência. Quer dizer, fora dos bons colégios particulares. Ah, sim, com certeza. Dentro de casa e fora de casa. Quer dizer, era uma espécie de combinação, né? Quer dizer, basta... Tem uma tia, e a gente ir para o colégio que a tia é freira, né? Quer dizer, você tem isso, e aí, bom, aí foi muito... Agora, meu irmão, aliás, os dois, não foi todo mundo igual. A minha irmã e eu, quer dizer, a minha irmã, que é 5 anos mais moça do que eu, praticamente fizemos o mesmo caminho. Ela foi interna, depois ela andou para colégios. Ela nunca foi para colégio público, eu acho que ela só foi para colégio particular. E aí depois ela voltou para o Colégio Nacional do Carmo, onde eu já estava, e aí foi todo mundo. Mas só que minha outra irmã, que é mais moça do que eu, 3 anos, ela tinha muito problema no colégio. A minha mãe decidiu que o povo todinho queria fazer comparação dela com a gente, com minha irmã mais moça e comigo, e ela era muito pressionada. Então ela disse, não, essa pessoa ela vai ficar o resto da vida, quer dizer, de certa maneira, pressionada por um lado e por outro, aí combinou com meu pai e trocaram de colégio. Ela realmente soltou-se, começou a fazer todas as coisas que ela queria fazer, etc. Que ela foi para as damas. Então ela saiu, mas foi para um colégio religioso. E meu irmão, que é logo depois de mim, ele foi a vida toda, ele foi para o colégio público e depois ele foi para um colégio privado, mas leigo. Ele fez a vida toda e não fez por nenhum colégio religioso. E meu outro irmão, mais moço, que é 9 anos mais moço do que eu, ele fez o tempo todo, bom, fez colégio particular o primário e depois ele fez o colégio religioso também, o São Luís. Fez o São Luís todo o tempo. Em casa, tinha um ambiente intelectual, uma valorização? Sim, por conta de que, basta lembrar, quer dizer, o ofício de meu avô, né? E a gente convivia muito com ele, e meu pai era um leitor voraz, e nós todos, quer dizer, tivemos o tempo inteiro acesso à literatura alemã e internacional, quer dizer, mesmo a gente pode dizer, desde criança. Quer dizer, meus pais liam, a gente ganhava muito livro, inclusive, então era quando a gente ia dormir, tinha leitura de livro, aquela coisa que a gente fazia. E depois, bom, e aí a gente ia para teatro, a gente ia para cinema, a gente
viajava, a gente ia para a praia, enfim, fazia todas as coisas que Recife permitia naquela época. O Né? Quer ambiente, dizer, o ambiente dentro de casa, o seu pai, seu avô, existia muita circulação de gente que naquela época era de alguma forma envolvida com produção intelectual, jornalista? olha, certamente na casa do meu avô, sim. Uhum. Na casa do meu avô, sim. Mas meu avô morreu, eu tinha 7 anos. Aí eu não posso, quer dizer, tinha 7, não, tinha 9. Eu não posso, eu não me lembro, quer dizer, eu me lembro muito, quer dizer, ele passou 3 anos paralítico. Né? Então eu me lembro muito dele no ateliê, me lembro muito dele, eu mexi muito com os ali, tem um vitral dele até ali que está. Depois eu posso acender a luz para vocês verem, que é muito bonito. Que eu tive direito a ganhar na minha primeira comunhão, que ele fez para mim. E a única que tem o vitral dele, quer dizer, recebido dele, né? E aí ele faleceu. Então eu sei que na casa dele circulava muito. Bom, ele participou da criação da Escola de Belas Artes aqui. Ele foi um dos fundadores da Escola de Belas Artes. Tanto que, inclusive, toda a, 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 os desenhos dele, das capas de jornal que ele fez para o Jornal do Comércio, etc., minha mãe doou lá para a escola, lá para, quer dizer, no caso, para o Centro de Artes. Né? Doou para lá e tem várias coisas lá. E também, bom, tem doação para o Museu do Estado de uma obra dele, aliás, de um portrait de minha avó, que ele fez e que minha mãe deu para o Museu do Estado, porque descobriram que não tinha nada de Mozart lá. Foi quando Terezinha Costa Rego era diretora do museu, aí disse, o que pede a sua mãe uma coisa, ela deu. Ela doou um quadro dele para ela. Aqueles quadros ali, tudo isso aí, tudo é dele. Aqueles ali, dali na parede. São todos dele. E aqueles ali são estudos que ele fez também, que eu gosto muito dos estudos. E aí a senhora cursa assim, todo o ginasial aqui em Recife? Fui para o Rio quando eu tinha 11 anos, como eu disse. Aí sim, passei no Rio 2 meses só, mas aí a gente também virou o Rio pelo avesso. Viramos o Rio pelo avesso. Eu me lembro que não só a gente foi para Pão de Açúcar, mas a gente foi para muitas manifestações culturais, para cinema, para teatro, para tudo. A gente ficou em Paquetá. Foi uma delícia. Passamos para nós todos, é um sonho, aqueles 2 meses de Paquetá. Todos nós, eu tinha 11 anos, meu irmão tinha 10, e o outro tinha, e aí descendo, e a gente pintou e bordou naquela, que minha mãe e meu pai não conseguiram apartamento para alugar para um casal com 5 filhos. Eles tinham um apartamento deles com 2, mas quando a gente ia chegar de férias, aí o único lugar foi com uma pensão lá em Paquetá. E a gente morou na casa do jardineiro, foi uma delícia, que aí minha mãe comprou tecido, eu me lembro tanto, fez colcha pra gente, fez uma coisa bem legal. Arrumou a casa todinha e a gente teve aquela árvore de Natal, a gente não esquece também, porque era uma árvore de Natal que não era uma araucária, porque meu pai tinha que ter uma árvore de Natal, em casa uma araucária. E minha mãe saiu e pegou um galho de algo que estava lá perto e enfeitou. Então a gente teve uma árvore de Natal que não era artificial, que era natural, mas não era araucária. Isso daí, todas essas coisas ficaram muito como referência para a gente. Em 58 a senhora entra na graduação em pedagogia. Exatamente. Como é que se dá essa escolha pela pedagogia? Se dá umas coisas. É tão engraçado, porque justamente com todo esse ambiente que eu relatei para vocês, meus pais queriam que eu fosse estudar no Rio Grande do Sul. E queriam que eu fosse estudar no Rio Grande do Sul e que eu fosse fazer, como é que era? Um curso de economia doméstica, que era o único que tinha naquela época. E aí, quer dizer, com isso, meu pai achava que eu ia fazer uma coisa diferente, que era uma coisa nova, que não sei o quê, que era, na realidade, era bem doméstica, né? Não tinha nada de novo. E eu disse não, que eu não ia de jeito nenhum. E aí eu tinha gostado muito de psicologia no curso normal. Eu fiz o curso normal no colégio. E tive uma professora que você deve conhecer, que foi Graziela Peregrino, que ela foi da Fundagem. E ela foi excelente professora. E aí, quer dizer, aquilo me despertou muito, e a gente não tinha curso de psicologia aqui.
Aí eu quis negociar com meus pais para ir para o Rio, para poder fazer psicologia no Rio que tinha. Aí disse, não, você vai para o Rio Grande do Sul, então você fica aqui. Aí eu tive que esperar. Aí eu cheguei, aí eu fui para a Fafiri, porque a Fafiri tinha um curso de pedagogia que tinha professores, como o Zaldo Rocha, que era um psiquiatra, que fazia psicologia infantil, com quem eu estagiei durante 3 anos. Tinha Paulo Rosas, que era um professor que fazia psicologia do trabalho e psicologia social, e tinha um curso de pedagogia, que era coisa assim, e depois tinha um professor que era muito referência naquela época também, que era Zeferino Rocha, que dava história da filosofia, que ele era padre nessa época. E aí, bom, eu fui-me embora para uma vertente da psicologia, mas estagiei com o Zaldo desde a primeira vez acho que o primeiro contato, aí eu disse, eu posso vir? Pode. Eu fiquei quase todo dia eu ia lá para a clínica, ele trabalhava lá na clínica da faculdade, e passei 2, 3 anos. E aí eu disse, mas eu não quero nada de psicologia individual, não quero nada com o indivíduo. Aí fui embora pegando pela psicologia social. E aí fui muito, quer dizer, com Paulo Rosas, e aí eu fiz, inclusive, logo depois, um curso de especialização, que é o de orientação educacional, para poder justamente explorar essa vertente da psicologia social, porque Paulo Rosas era um dos professores. Aqui em Recife ainda, aqui em Recife. Agora, isso eu já tinha, durante esse período, eu fui várias vezes para o Rio, eu andei no SEDES, lá em São Paulo, eu andei na USP, eu andei em vários desses cantos. Quer dizer, e passava uma semana, eu ficava fazendo contato com esse povo todinho. E aí eu fazia parte, quer dizer, enquanto eu estava na faculdade, Paulo Rosas, foi criado o Movimento de Cultura Popular aqui, né? E aí eu tinha o quê? 19 anos por aí. E aí ele chegou na sala e perguntou quem queria trabalhar. Eu disse, claro que eu quero. Aí eu fui embora conversar com ele para saber o que era. E eu era da Juventude Universitária Católica, né? Então, eu participava muito do movimento estudantil, desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade. E aí fiquei muito na dúvida entre entrar num partidão ou ir para a JUC, porque tinha todo aquele povo que tinha lá, quer dizer, que estava lá claramente dividido entre as duas correntes, e aí eu terminei indo para a JUC. Né? E aí a gente, quer dizer, aí com isso, eu convivia com todo esse povo das várias correntes políticas existentes na época no movimento estudantil. E aí eu fui para, quer dizer, esses movimentos tiveram um papel importante na criação do MCP, na eleição de Arraes para prefeito. E eu conhecia o trabalho de Anita Paz Barreto, porque conhecia pela própria faculdade e conhecia pelo que ela tinha feito com Paulo Rosas, um estudo sobre a situação educacional de Recife, né? E aí, quer dizer, tudo me fazia praticamente, as portas iam se abrindo e eu ia entrando pelas portas que foram se abrindo, né? E aí, quer dizer, Paulo Rosas era o coordenador do programa, de um projeto de meios informais da educação, em cujo âmbito ele criou um outro projeto, que era o projeto Praças de Cultura. E para essas praças de cultura, que estava previsto, era fazer uma biblioteca, círculos de cultura, porque aí Paulo Freire também estava no MCP. Eu tinha conhecido Paulo Freire em palestras e outras coisas que a gente até tinha promovido enquanto movimento estudantil na faculdade. E aí, quer dizer, aí comecei a conviver com Paulo Freire e terminei me aproximando muito dele. Ele era diretor do departamento de pesquisa e acompanhei, inclusive, a criação do círculo, dos diapositivos, da construção do caminho, quer dizer, do caminho dele para a alfabetização de adultos, né? Mas aí, quer dizer, voltando para Paulo Rosas, eu cheguei lá no MCP, lá no Cid da Trindade, que era a sede do MCP, e ele então me disse, olha, quer dizer, o que está previsto, quer dizer, o que precisa ser feito é uma espécie de ficha de leitura para os livros que vão para as bibliotecas das praças de cultura. E aí o que é importante
que você diga quais são os livros que vão ser para jovens, para crianças. Para criança, de certa maneira, não precisa, mas para jovens, para adolescente e, bom, e para adulto, que só poderia, de certa maneira, fazer uma orientação de leitura. E aí foi maravilhoso, porque eu comecei a ler tudo que eu, por acaso, já não tivesse lido e o que eu tivesse já lido. E eu comecei a bolar uma forma de fazer a ficha de leitura, como é que era, eu fazia uma espécie de resumo e depois eu fazia o que aquilo poderia sugerir. E aí Paulo gostou muito do trabalho que eu fiz e aí ele foi para a universidade, eu acho. Ele começou a criar um projeto que era o Instituto de Ciências, o Instituto de Ciências do Homem, e eu fiquei no... E aí ele me pediu para coordenar o projeto. Então, tanto que a primeira Praça de Cultura, quando foi aberta, que foi a Praça do Salgueiro, que era na Iputinga, perto da universidade, era... Quer dizer, eu estava responsável. E a gente tinha conseguido congregar mais gente. E aí fizemos um programa muito interessante. Todo final da tarde, lá, então era o quê? Quer dizer, a gente estabeleceu... Quer dizer, fez círculo de leitura, que era justamente discutir os livros que as pessoas tinham lido. Então, que povo, como lia Jorge Amado, como lia não sei quem, fazia. Aí depois de um tempo fazia dia tal, aí vai discutir, aí sentava para discutir o que tinham achado, deixado de achar, o que cada personagem, enfim, era justamente o tempo inteiro fazer uma discussão sobre as leituras feitas. Foi muito impressionante, foi uma descoberta de como é que as pessoas queriam livros para ler, os adultos e as crianças. Os jovens menos, os jovens mais a gente conseguiu atrair através dos ciclos de leitura. Aí fizemos programa de cinema, de teatro, tinha rádio que a comunidade odiava aquele rádio, porque era o tempo todo falando. E a gente teve que rever até isso, porque era uma forma de criar atrito com a comunidade do entorno. E, bom, então a gente, quer dizer, o MCP tinha, inclusive, né, o Xavier, tinha o Wilker, e todo esse povo foi lá, apresentou coisa, depois a gente discutia e fazia todo. E tinha a parte também de recreação das crianças, né, que também, então, era toda a coisa de desenvolvimento corporal, de consciência corporal, etc. Tal, com gente da área de educação física e que fazia esse tipo de coisa. Então, foi uma experiência maravilhosa. E aí, quer dizer, toda a discussão também do que é cultura, o que é cultura popular, existe diferença entre cultura popular e cultura erudita. E nessa ocasião, quer dizer, o MCP chamou muita atenção e veio gente da França, de Masdier teve aqui, vários outros, então, que quiseram entender o que com Germano Coelho, etc., tal, o que era aquilo, como é que era que aquilo acontecia. E lá dentro tinha não somente toda essa atividade, quer dizer, que era cultural, quer dizer, teatro, cinema, rádio, música e aí os meios informais de educação, mas também era toda a questão da alfabetização, né? E aí quando houve a grande cisão dentro do MCP, porque Paulo Freire era contra a cartilha, e o MCP decidiu usar a cartilha como forma de alfabetizar mais rapidamente os adultos analfabetos, né? E foi criada a cartilha, que foi depois o motivo de botar tanque e fazer todas as coisas lá dentro do MCP em 64. Então era um momento muito, muito rico, muito, muito rico. E eu continuava, quer dizer, eu estava fazendo especialização e aí Paulo Fozas me convidou para trabalhar no Instituto de Ciências do Homem, na divisão de psicologia, porque ele tinha feito convênio com a Sudene. E aí era com a Sudene que era para fazer a seleção daqueles estudantes que poderiam ser bolsistas, porque era um dos programas da Sudene, era fazer bolsa particularmente para o pessoal de engenharia, de agronomia, etc. E aí foi muito interessante, porque eu não tinha direito a ser psicóloga, mas eu tinha direito, naquela ocasião, tinha começado o curso de psicologia em 63 na Católica, e eu não tinha nem, eu tinha acabado de terminar o curso de pedagogia, eu não tinha direito de exercer, mas mesmo assim eu poderia aplicar teste e interpretar, então isso daí eu podia ter feito. E aí a gente fez grandes trabalhos lá no Instituto de Ciências Humanas, quando então me apareceu a possibilidade, eu fui indicada, né, pelo pessoal da JUC para uma bolsa na França. Tá? E aí eu fui para a França, quer dizer, nós fomos 4 daqui, quer dizer, do Nordeste. Fomos eu e Nazaré
Vanderlei e depois Petrola e Aldo também. Então nós éramos 4 que fomos pelo Comitê França-América Latina, CCFAO. E lá, então, bom, eu fui fazer o curso de planejamento educacional, e aí porque justamente eu tinha deixado de lado a minha história da psicologia individual, psicologia social, e aí com esse caminho eu decidi entrar pela educação. Eu fiz um curso de planejamento e educação lá no IFED, e aí o IFED era um instituto interessantíssimo, porque era a sede de Economia e Humanismo, e era dirigida por Lebré, que tinha estado em Recife, que tinha feito aquele plano 52, ou sei lá de quanto, com Baltar. E aí, bom, eu comecei a conviver com esse povo todinho lá, e não somente fui conviver com aquele povo, e além de tudo foi ótimo, porque era na rue Saint-Honoré, e era ao lado da Comédie Française, e eu decidi que ia aprender francês direito, e aí todas as quinta-feiras eu ia para a Comédie Française e assistir todas aquelas peças de Corneille, de Racine, de tudo que tinha direito, por 50 centavos, que era o que gastava, e aí eu ainda comprava o texto, que era vendido a 10 centavos, sei lá o quê, eu lia antes e depois da peça. Moral da história, quando eu fui escrever, o povo dizia, mas Silke, você tem muita coisa que você faz errado, mas você tem um vocabulário tão erudito. De onde é que vem isso? Eu disse 2 lugares, teatro, e eu fui trabalhar numa livraria. Então eu devorei todos os livros enquanto não tinha gente para poder atender. Gide, virei pelo avesso. Simone de Beauvoir, Sartre, enfim, tudo que eu quisesse. Aí voltou. Aí eu disse, por quê? Porque eu me senti na França, eu achava que eu não tinha, quer dizer, eu tinha que ir para uma caverna para aprender tudo aquilo que aquele povo tinha aprendido, que eu não tinha, que eu não conhecia, porque a gente tinha outro tipo de formação, né? Então, eu tive essa chance, de um lado, de poder ir para o teatro toda semana, e segundo, de poder trabalhar numa livraria, e durante o inverno eu podia ler 2, 3 livros, porque eu ficava às vezes das 10 da manhã até às 11 da noite. Então, e eu ganhava 10% do que eu vendesse. Teve uma vez que eu só ganhei 1 franco, mas teve dia que eu ganhei 100. Então, na época era franco, não era euro, né? E, quer dizer, e essa coisa, eu consegui trabalhar, que é essa coisa das redes que você vai fazendo, porque no IFED a gente conviveu com africano, com latino-americano, com não sei o quê, então, de repente, eu tinha um professor que convivia com Allende. Então eu terminei falando com Allende lá na livraria, dessas coisas que vão acontecendo, que você não espera. E foi porque alguém do Chile que me indicou para trabalhar nessa livraria, que era justamente amigo do povo do Chile, de Allende, etc. e tal. Então, quer dizer, são essas coisas que vão acontecendo e que você vai... E aí eu fui, nessa ocasião que eu estava no IFED, eu não somente fui a Peuple Culture, quer dizer, o Povo e Cultura, que era um grupo que era muito próximo ao MCP daqui, né, e onde Germano, e do qual, quer dizer, certamente Germano se inspirou, e ele admite isso. E então eu inclusive fiz uma espécie de estágio lá, eu fui lá a muitas reuniões, mas aí eu comecei a ver que meu caminho não era aquele. Aí eu estava querendo fazer pesquisa. E aí fui para a École, quer dizer, fui para a Sorbonne e fui para a École. Isso daí já foi... É porque eu fui embora em 63, né? Em setembro de 63. E aí, quer dizer, em 64, durante o ano de 64, eu estava fazendo o IFED e me mexendo nesses outros mundos, porque aí tinha acontecido o golpe. A recepção do golpe primeiro a gente não acreditou muito que o golpe ia existir. A gente acreditava que ia poder, ia haver resistência, que podia haver, etc. Tal. E, inclusive, nesse momento, eu estava muito ligada ao pessoal da AP. Né? Eu já tinha saído daqui com ligação com o pessoal da AP, e aí convivia com Vinícius, com Serra, com todo... Então, a gente, quer dizer, me lembro muito, não vai ter golpe. E aí, na véspera, eu dizia, minha gente, esse negócio, esse debate do 31 de março, sei lá, não, 13 de março, o que é isso, não sei o que, enfim.
E aí a gente, quer dizer, a análise deles era que não ia acontecer, quer dizer, que a gente ia poder caminhar com as reformas de base. E o fato é que eu fui surpreendida no golpe, eu estava em Chartres. Quando a gente foi dormir, a gente tinha saído, foi na Semana Santa, e foi dormir no albergue albergue de jeunesse, quer dizer, que a gente ficava sempre fazendo alguma saída quer dizer, nos recessos. E, no caso, a gente tinha feito o Château de la Loire. E aí, quer dizer, quando nós chegamos no albergue, eu disse, o que vocês estão fazendo aqui? O país de vocês são... Aí o cara nos recebeu assim, num golpe de Estado de vocês aqui, eu disse, como? Eu me lembro muito que eu entrei, aí, quer dizer, aí ficamos sabendo, no dia seguinte, de manhã, a primeira coisa, quer dizer, não era quer dizer, no caso, eu fui procurar os jornais, mas, sobretudo, eu fui procurar o Le Monde. E eu estava dentro da igreja de Chartres. Quer dizer, eu saí para comprar, porque ele só saía meio-dia, né, de tarde. E aí, quando eu entrei, eu nunca esqueço, eu chorava, feito uma desenganada ali dentro naquela coisa. E a gente aí começou, quer dizer, já no dia 1º de abril, 2 de abril, a saber as coisas, ia começar a chegar gente. E a casa que eu compartilhava com outras 3 pessoas, a gente terminou virando um lugar de recebimento de gente que veio de todo canto, né? E aí, durante um bom período, quer dizer, 64, essa coisa foi... Aí foi quando, quer dizer, voltando à questão da trajetória, que eu tinha começado a me excluir na Sorbonne, me excluir não sei o quê, e comecei a frequentar cursos, a participar de seminários, e aí a conhecer outras pessoas. E foi quando eu terminei. E aí conseguimos, quer dizer, por conta do golpe, aí eu disse, bom, eu tinha notícia, quer dizer, me foram procurar várias vezes na minha casa e não acreditavam que eu não estava. E aí eu recebia recado de que fizesse o possível para não chegar, né? E aí, quer dizer, a gente teve um apoio muito grande na França, e aí, quer dizer... porque era justamente, nós éramos 4 brasileiros que tínhamos ido, lá chegamos, tinha muitas outras pessoas, né? Mas aí, no caso, eu estou me referindo a esses 4, nós ganhamos uma bolsa de 2 anos do Comitê Católico contre la Faim. E que justamente alguns dessas pessoas, como a Ariane de Chaponnet, como... agora é bom, quando eu ia dizer, o nome escapou. Que era o presidente que eu tinha já conhecido em outras instituições, no IRAM, Yves Goussot, por exemplo, eu tinha conhecido no IFED. E aí essas coisas foram, de repente você descobre que isso é todo um caminho, né? Que tem gente nessa época eu tinha 25 anos, eu não sabia que essas coisas eram desse jeito. E aí, bom, eu comecei aí fui aceita para fazer pós-graduação, né, com o Chombar Delot, fui conversar com ele, por Henri Chombar Delot, que ficou encantado, que ele adorava Paulo Freire, e aí ele queria muito. E aí ficou muito encantado com a minha proposta de estudos, e eu encantada porque, de repente, eu comecei a descobrir que eu podia destruir a teoria dele. E aí, quer dizer, eu tinha argumentos suficientes para não achar que aspirações levavam à transformação, mas muito pelo contrário, era muito mais o condicionamento, etc. E ele topou essa história. E aí a gente, quer dizer, aí de novo, quer dizer, no caso, em chegando lá, quer dizer, eu comecei a participar do seminário dele, não somente isso, como pouco a pouco comecei a fazer grupos de trabalho, grupos de estudo. E nisso, quando depois eu voltei, quer dizer, fiz o meu projeto de tese, etc., e vim embora para o Brasil, cheguei em 66, e então eu fiz o trabalho de campo, revi coisas assim, fiquei o tempo inteiro, era tempo complicado, a gente escrevia carta, recebia resposta um mês depois, ou coisa que o vale, ou mais do que isso. E aí eu entrei na universidade, né? Em 68, apesar de todos, eu entrei na universidade daqui. Como professora. Começar inicialmente como coordenadora de uma pesquisa, em 66, quando eu cheguei, e aí foi via Paulo Rosas e Heraldo Sotomayor, que era uma pesquisa para a SUDENE, que era o aspecto socioeconômico da educação no Nordeste.
que eu coordenei essa pesquisa, a gente trabalhou enormemente e aí fizemos uma belíssima equipe, foi uma equipe maravilhosa, e que fizemos o relatório para a Sudene, e aí, simultaneamente, eu fui fazendo minha pesquisa para fazer o doutorado, e aí voltei para, quer dizer, teve muitas outras, quer dizer, questões aí mais ligadas à participação aqui em movimentos, etc., da universidade mesmo e tudo, e aí eu fui de volta para a França para poder redigir a tese de doutorado. E aí eu fui com bolsa da Fundação Ford, que estava já doutorado em Sociologia. Aí foi justamente, eu saí da educação, misturou com aspirações à educação, aspirações a um conceito psicossocial, que terminou sendo discutido à luz de todo o debate sobre a reprodução. Que quando eu cheguei, quer dizer, quando eu cheguei de volta, eu me lembro que aqui, entre 68 e 69, eu fiz como é que eu diria, seminários e muitos cursos para rural, para vários cantos. E eu dizia, e era com professores de universidade, era com professores de centros tecnológicos, etc. E eu descobri um caminho de poder discutir essas coisas, porque o povo era muito enquadrado e dizendo que não podia, quer dizer, como é que era, que não podia mexer, que tinha que fazer. E eu dizia não, que podia, né, que tinha que mexer. E aí eu caminhei usando aí, era no caso, recursos do debate sobre comunicação, e inclusive aí já estava chegando Humberto Eco, etc., mas outros. E eu comecei a discutir um pouco a coisa de como como a educação reproduzia. Eu inventei, mas eu não chamava reprodução. Apenas eu dizia, bom, mas isso daí de qualquer maneira é uma forma de, você não tem como não fazer a reprodução, né, na educação, né? E aí, quer dizer, eu desenvolvi todo um caminho que deu muito certo e que deu muito debate. Quando eu chego lá, aí eu digo, mas não é possível, é exatamente o meu caminho. Aí estava Althusser e estava Bourdieu. Agora, só que eles com um aparato teórico e metodológico que eu não dispunha de jeito nenhum, né? Quer dizer, era só... Aí eu acho que era um pouco a questão do espírito do tempo, está entendendo? Então, eu acho que era um pouco isso que permitia que mesmo aqui você estivesse discutindo coisas semelhantes por caminhos os mais distintos, mas que tivesse trabalhando a questão, sendo que a educação não era tanto transformadora, mas era muito mais reprodutora, e que a desigualdade não era ela que ia mudar, mas quer dizer, que não era ela que ia promover a mudança, mas quer dizer, era muito mais uma dimensão estrutural, e por aí afora a gente foi discutindo. Bom, e aí eu fiz quer dizer, eu fiquei lá 2 anos e terminei minha tese, né, que foi publicada depois na França. E aí foi muito interessante, porque Chombat tinha uma teoria que é justamente você conhecendo as aspirações predominantes de um país, era uma forma de você poder intervir, fazer com que quer dizer, um regime democrático pudesse trabalhar com ele. E eu dizia, olha, acho que não é tanto por aí. Aí eu comecei a desenvolver todo um outro questionamento, que eu só não, quer dizer, eu era uma das pessoas que fazia com a educação, e aí tinha colegas mexicanos do Panamá, da França mesmo, e que a gente então fez um grupo, quer dizer, que a gente se encontrava, tanto que Chombar, ele perguntou se ele podia participar do nosso grupo. Foi ótimo. E aí ele fez encontros, a gente realmente nós fizemos um grupo de pesquisa, um grupo de debate, que durante 2 anos foi riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E eu ainda tenho contato com um bocado desse povo até hoje. De vez em quando a gente se fala de Skype, de vez em quando a gente se visita, etc. Bom, um foi para o lado da questão das profissões, o outro foi-se embora para o Canadá, que era canadense, o outro está no México, o outro está no Panamá, esse, aliás, já morreu. E aí a gente, quer dizer, sempre ia com Chombar, e eu mantive contato com ele até perto dele morrer. Então eu ia para lá, eu fazia seminário, eu apresentava coisas, etc. e tal, certo? Quer dizer, então eu não perdi esses laços, e através dele eu fiz muitos outros laços, como por exemplo com Viviane Zambert Jamati, né? Onde eu também apresentava seminário, porque eu terminei participando do seminário dela.
E aí, bom, enfim, fiz todo um outro caminho. E quando aí, quer dizer, na França eu entrava e saía nesses lugares, dependendo, eu chegava, vou chegar, vou fazer isso, o que, é que eu posso fazer, tarará, muito bem. Aí, sabe uma coisa? Eu vou mudar todo o meu caminho. Aí decidi ir para a Alemanha. Aí decidi fazer um pós-doutorado na Alemanha, porque eu digo aí, porque eu comecei muito a me mexer com sociologia da educação aqui. Mas já no diretamente depois do doutorado? Não, eu fui depois, eu passei 10 anos aqui trabalhando. 10 anos como professora? Eu pensei, e aí, mas eu ia muito frequentemente, 76 eu fui, 78 eu fui, 80 eu fui, enfim, eu ia muito frequentemente. Aí eu comecei a achar que tinha outras, e comecei a trabalhar com a questão da socialização, né? Quer dizer, mas voltei para a psicologia social, quer dizer, eu sempre fiz um pouco as duas coisas, psicologia social e sociologia da educação. Fiz um projeto para a Fundação Ford que eu ganhei o apoio, isso aí foi na década de, foi logo no começo, foi 73, 74. Com isso eu fui para o comitê de Ford, aí comecei a conviver com um bando de outras pessoas de novo, quer dizer, aí você tem, quer dizer, eu trabalhei com o Ruth Cardoso muito bem já nesse comitê, aí trabalhei com o Pedro Malan, aí a gente trabalhou muito bem nesse comitê da Ford durante vários anos. E aí, bom, com isso eu fui embora para São Paulo, ser professora visitante. Aí trabalhei na Fundação Carlos Chagas, com o pessoal da Fundação Carlos Chagas. Quer dizer, eu fui sempre, quer dizer, e aí por conta de quem? Por Fulvio Rosenberg, com quem eu tinha convivido muito na França, na época que eu estava fazendo doutorado, que ela também estava fazendo doutorado, né? E aí, com Lia Fukui, que também, isso aí foi no tempo que eu estava fazendo a pós-graduação, antes, quer dizer, em 66, ela voltou em 66. E aí, que o Maria Isaura Pereira de Queiroz, por aí fora. Então, eu comecei a ficar entre sociologia e sociologia da educação, e particularmente na USP, e aí trabalhei muito com a Aparecida Jolie Gouveia, né? E aí fiquei com, quer dizer, e aí toda vez eu ia 2 vezes por ano, 3 para São Paulo, aí, então cada vez eu participava no seminário, fazia alguma coisa. Bom, e aí entrei, comecei a participar da constituição daqui da pós-graduação em sociologia, e aí porque aí, quer dizer, justamente, quer dizer, quando eu cheguei, porque eu não cheguei em 66, e aí fui trabalhar no Instituto de Ciências do Homem para coordenar a pesquisa sobre educação, aspecto socioeconômico no Nordeste. E aí, isso daí foi justamente com o Heraldo Sotomayor, que ele estava começando a formular a pós-graduação em Sociologia, porque essa era a ideia do Instituto de Ciências do Homem, foi nesse sentido que Paulo tinha formulado o projeto. E aí foi justamente que eu acompanhei toda a formulação da proposta que foi feita de que houvesse uma integração entre economia e sociologia, que foi a criação do PIMES, Programa Integrado de Mestrado em Economia e Sociologia, que foi financiado pela Ford e pela SUDENE. Né? E aí, bom, foi no âmbito dessa coisa que eu ganhei minha bolsa de doutorado para fazer o doutorado lá fora, né? E quis voltar para a França para fazer. E aí eu fiquei na pós-graduação em Sociologia, que aí eu fiz o doutorado em Sociologia, apesar de também... O doutorado foi em Sociologia e o laboratório que eu trabalhava era de Psicossociologia. Quer dizer, porque o Schombart tinha um laboratório de pesquisa que era, quer dizer, um laboratório financiado pelo CNRS e que era de Psicossociologia. Era o Centro de Etnologia Social e de Psicossociologia, lá em Montrouge. Nesse mesmo período, tinha uma série de outros pernambucanos a caminho da França, né? Enfim, por conta do regime. Então, você tinha José de Castro, que teve uma certa repercussão na França, né? Que teve um grande impacto na publicação do livro. Você teve, por exemplo, Violeta Reis, e a Reis que eventualmente Passava por lá. já na Argélia, né? E como é que era essa sociabilidade dentro, porque muita gente foi exilado, posteriormente entrou na vida acadêmica, né? Então, como é que era esses diálogos, se havia algumas sugestões de
para situar essas pessoas no âmbito acadêmico e também, por outro lado, havia a própria Reich que criou a Frente Brasileira de Informação. Uhum. Né? Uhum. Como é que era esse universo todo? Quer dizer, era justamente, quer dizer, cada um tinha suas redes e que se relacionava. Eu frequentava muito a Casa Violeta, né? Quer dizer, e aí a gente, não somente a de Violeta, quer dizer, mas com amigos de Violeta, quer dizer, que no final da história, Yves Gussault era dessa mesma linha, então era sempre todo esse caminho, Ariane de Chaponnet, todo esse pessoal, era da mesma... Quer dizer, era do mesmo grande grupo de relacionamento, etc. Né? Quer dizer, por exemplo, várias vezes o Dr. Reich esteve lá em Paris, quer dizer, eu tive a oportunidade de estar com ele, de ouvir, de participar das palestras, de estar presente. Então, a gente tinha uma circulação que era, bom, que ia acontecendo, né? Que ia acontecendo tanto lá desde 60 até 66, como foi depois de 70 até 72, quer dizer, 70 e 71, 72, né? Quer dizer, que eu fiquei lá. E, na realidade, muito mais 71 e 72. E então isso era, quer dizer, aí você, por exemplo, aí você tinha um pessoal que tinha vindo de AP, tinha pessoal que vinha de todo canto e que a gente se encontrava nos seminários. Todo mundo ia para os seminários, ou de Alto Serra, ou de Goldman, ou de Schomburg, enfim, então era um lugar foi lá que eu conheci Laclau, que conheci Chantal Mouffe, que conheci todo esse povo, que todo mundo era estudante nessa época. Tá certo? Então, quer dizer, e tinha gente do Rio, gente de São Paulo, gente do Rio Grande do Sul, de todo canto, e que a gente se encontrava nos seminários, nas palestras, nos eventos e na vida cultural. Aí, quer dizer, e aí você tinha. Agora, justamente, eu acho que, quer dizer, no caso, a minha inserção mais ampla, quer dizer, na comunidade acadêmica, foi justamente após a vinda do meu doutorado e da submissão desse projeto à Fundação Ford, que eu recebi o financiamento, e aí depois, como eu entrei em comitê, aí pronto, não acaba mais nunca. Não, o que eu acho interessante quando a gente fala essas coisas é como é que a gente, quer dizer, vem chegando um bando de pessoas que você se encontrou por acaso não sei aonde, que de repente se estabelece uma relação de trabalho e aí vai. Você conheceu a Lene, né? Hein? Conheceu a Lene. Né? Foi, mas conheci para dizer, troquei 2 palavras com ele na livraria, mas enfim, aí você sabia quem é que era, você ouvia aquela coisa, e aí você reforça certas visões que você tem, quer dizer, eu falei com ele durante 5 minutos, talvez, mais que isso, nem sei. Né? Quer dizer, coisas assim, dessas chances que você tem. O Schomburg, ele era... ele tinha vindo da tradição que foi da percussora da sociologia urbana, né? Exatamente. Ele foi orientando, estudou com Marcel Mauss, né? Então, como é que, se essas ideias, durante a sua formação, se essa carga do Schomburg, de toda essa formação dele de estudo, como é que dialogava essa leitura de sociologia mais clássica, que eu acho que ele acabou pegando da linha direta do Durkheim, né? Acabou pegando, não sei, como é que essas leituras chegavam? Bom, cada um chegava, quando eu digo que a gente trabalhava muito em equipe, né? E cada um chegava com a sua bagagem. Cada um chegava com a sua bagagem. Né? Então, isso a gente trocava muito. Então, você tinha que fundamentar os seus pontos de vista e havia um respeito mútuo muito grande. Tá certo? A grande questão era, eu nunca me esqueço uma vez que ele disse, mas a questão é questão de método. Eu disse, sim, é questão de método. E como é que é? Aí eu comecei. Se a gente vai por um caminho tal, eu escrevi tudinho depois, eu disse, não é isso. Isso não é claro que eu digo, pois é. Então, a gente não tem, um método não existe sozinho, ele existe a partir de uma perspectiva teórica que você adota. E aí sai. Quer dizer, essa foi uma das que eu vi muito, que era a questão, que era uma questão central para a gente discutir no seminário. E então, os caminhos eram mais diversos, você não tinha um caminho só, você tem os caminhos mais diversos. Eu, de certa maneira, assustei um pouco quando o povo viu minha bibliografia, porque a minha bibliografia tinha coisa em alemão, francês, inglês e português. Isso é uma coisa... E aí o povo não tinha, né? Só tinha francês, muito frequentemente.
Aí eu que achava que tinha que como é que fazer a leitura deles, descobri que tinha uma vantagem, que eu tinha muito mais vantagem em outras áreas. Por exemplo, Weber, o povo não discutia Weber nessa ocasião, e a gente já discutia. Aí depois é que foi discutir, né? Isso é fascinante. Eu queria saber um pouco da sua experiência, professor, dessa experiência de uma amplitude internacional, de formação de um campo, inclusive. Como era o campo universitário com o qual você dialogava dentro da Universidade Federal de Pernambuco? Como era o diálogo com os colegas? Como é que isso dava... A gente não, era tudo muito cindido, né? Naquela época era muito cindido, quer dizer, o que eu estava falando sobre respeito mútuo, etc. Tal, era lá. Aqui era logo, você era logo fechado com A, B ou C, e aí pronto. Quer dizer, agora, só que você, quer dizer, dependendo das pessoas, você tinha a possibilidade de... Pode colocar do lado. Por isso que de repente eu peguei para poder levar e eu fiquei achando estranho. Quer dizer, na realidade, quer dizer, você tinha, quer dizer, como a gente tem aqui, a gente tem muito, quer dizer, no caso eu estou falando muito, tanto no departamento de psicologia, tanto no departamento de psicologia, que eu trabalhei muito também na pós-graduação, tá? Quer dizer, mas na pós-graduação como especialização que a gente tinha feito, inclusive propus, a gente fez um curso de psicologia social na psicologia, era, quer dizer, justamente de criar um clima em que a gente pudesse, e Heraldo tem muito a ver com isso, de que a gente pudesse discutir ideias e não pessoas. E a gente, acho que quando eu digo a gente, aí é uma equipe, se conseguiu isso na sociologia. Está entendendo? Quer dizer, e eu espero que continue, porque você tem realmente, quer dizer, a construção de uma comunidade que se respeita mutuamente. Agora, durante um certo período foi muito complicado. Teve gente que pulou fora, teve muita coisa, né? Quer dizer, e aí, mas isso foi no Brasil inteiro. Quer dizer, a cisão, então, sobretudo, entre uma visão mais crítica, ou digamos, estruturalista, e uma visão, então, que era logo chamada de funcionalista, então era todo mundo logo fichado de uma vez por todo. E Heraldo contribuiu muito para que esse debate, essa questão não é se é isso, aquilo outro. Quer dizer, qual é a contribuição da sua pesquisa para o debate na área? E isso era um pouco também o que a gente discutia, por exemplo, no Comitê da Fonte. Ou era o que discutia no Comitê da Sociologia, lá no CNPq. Que aí, por acaso, eu encontrei Ruth de novo lá. Aí a gente compartilha, ela estava no Comitê de Antropologia, com a Eunice, e eu estava no Comitê de Sociologia. Bom, lá de Brasília. E como é que funcionavam esses comitês? Porque a impressão que eu tenho é que esses comitês eles são importantíssimos para formar uma compreensão da disciplina de maneira institucional. Como é que esses comitês eram formados, enfim, quais eram os objetivos? Não, você veja, eu acho que a gente, quer dizer, no caso eu digo a gente, como eu falo aqui agora, a minha geração teve uma chance única. Porque você teve o quê? Quer dizer, você participou, quer dizer, por exemplo, eu discuti com o Milton Sucupira nos corredores da universidade. Eu tinha sido aluna dele. Eu tinha, não somente isso, ele tinha se encantado, eu tinha ganhado 10 na prova de vestibular, na prova oral com ele. Que ele se encantou, porque eu falava alemão na série, eu disse, depois ele disse, o senhor só me deu 10 porque eu falava alemão, não era porque eu sabia de nada depois, porque ele terminou sendo professor meu. E aí, mas aí depois, nos corredores lá do Cefis, eu discuti com o Dr. Milton muitas coisas sobre a reforma universitária. E aí ele dizia, mas você não muda a sua ponto de vista, eu mudo, eu vejo aqui, tem isso que eu concordo, tem isso que eu concordo, tem isso que eu concordo. E aí o que o senhor está dizendo, eu me lembro dizendo isso, o que o senhor está fazendo, nada mais sistematizando o que a gente fez no início dos anos 60, quando a gente pleiteava que a formação fosse voltada para entender os problemas brasileiros. E o senhor está fazendo isso com a pós-graduação, apesar de usar isso, usando como referência o modelo americano. Mas o senhor está de acordo
que a gente tem que avançar nisso, que eu reputo, quer dizer, a reforma universitária, contraditoriamente, como tendo sido a grande consolidadora da pós-graduação no Brasil, da pesquisa, da profissionalização do professor universitário. Né? Quer dizer, então, aí é que você tem uma universidade, quer dizer, ela começa a ser universidade. Antes ela era um conglomerado, como diria Florestan Fernandes, né? Que juntou um conjunto de instituições, particularmente nas federais, não é o caso da USP, não é o caso de algumas das federais, que em 46 fez isso. Né? Mas, quer dizer, então, eu acho que era muito essa coisa, tá entendendo? Então você tem, aí você fala desses comitês, aí como eu estava dizendo, quer dizer, nós tivemos essa geração, ela assistiu isso, ela se opôs à reforma universitária, eu me opus, mas eu reconhecia alguns elementos na conversa com outros, que hoje nós todos reconhecemos, inclusive Elgio, ele participou até, Luiz Antônio Cunha, Elgio Trindade, eu e Carlos Benedito Martins, de uma mesa organizada lá no Rio de Janeiro sobre a reforma universitária de 68. Aí eu disse, não acredito que a gente esteja aqui. E era isso que cada um dizia praticamente essas mesmas coisas nas suas falas. Né? E aí o que acontece? Aí você tem, quer dizer, dentro do CNPq, quer dizer, como é que o CNPq quer dizer, ele vai se institucionalizando, que foi criado na década de 50, vai se institucionalizando. E aí, quer dizer, já tem gente que está lá, quer dizer, com toda uma formação acadêmica estruturada, quer dizer, com pós-graduação, etc, 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 e que começa a conformar o que é que tem que ser um órgão nesse momento, como é que ele funciona, usando como referência o que existe internacionalmente. Foi isso que... E aí você tem um bando de gente muito competente que fez isso, né? Quer dizer, você tem CAPES, você tem no CNPq, que foi gente que soube fazer isso. E aí quer dizer, começou em função muito, acho que inicialmente era muito em função de que cada um conhecia o quê, então dizer, porque não chama fulano, porque não... E aí sempre tinha essa questão que eu acho que é importante dizer, e que eu acho que eu participei de muita coisa por isso, porque eu era do Nordeste. Está entendendo? Eu tenho muita clareza sobre isso, eu disse isso várias vezes. Por quê? Porque eu fiz o doutorado na década de 70, não era uma época que tinha muita gente doutorando, então você tinha uma pequeníssima comunidade. E sempre a questão da representação regional pesava. Era um critério. Está entendendo? Então, o que acontece? Aí olha para o mundo e diz, bom, A, B, C, aí bom, aí você vai, aí eu já posso dizer isso de várias pessoas, outras além de mim. Tá certo? E aí você vai, e aí você é convidado para um, você termina sendo convidado para outro, você termina sendo convidado para outro, enfim. Tá? Quer dizer, no caso, como eu disse, participei de várias coisas, quer dizer, de comitê, mas ao mesmo tempo eu participei de quê? Indiretamente da criação da Ampox. Está entendendo? Quer dizer, indiretamente, por quê? Porque estava na pós-graduação em Sociologia, então o Silvio Maranhão trabalhava muito essa questão, Heraldo também, mas aí eu me metia nessas coisas para poder discutir. Então, você está no seu ofício. Então, aquelas discussões que aparecem ali dentro, você participa ou não participa. E eu participei de muitas delas. Tá? E sempre nessa perspectiva de, quer dizer, justamente de respeitar muito as orientações de cada um, desde que fundamentais. Eu não podia, quer dizer, eu sempre me insurgi muito que contra aquilo que você, se você é isso, aquilo outro, então você pode ou não pode participar disso. Né? Quero saber o seguinte, tem qualidade que faz na linha que for, então é isso que interessa, não interessa o resto. E eu acho que isso eu fui fiel até hoje, tá entendendo? Quer dizer, eu acho que sim, porque acho que não é por acaso que eu fui convidada para fazer parte, também por conta da dimensão regional, com certeza, mas não baiano, que é a questão da Comissão de Integridade da Pesquisa, né, do CNPq. Então, alguma coisa nesse sentido que eu digo justamente de uma tentativa, de uma postura acadêmica objetiva e que vá além dos interesses que estão ali naquele momento articulando, que estão, né, mas que você pode pensar de uma outra forma que não seja apenas impulsionada por esses interesses. Então, acho que isso a gente tem
Eu tenho uma visão que um grupo de, quando eu falo gente, tem, porque eu não sou eu só, acho que tem um grupo de gente que pensa assim, e tem que ver que não é só na sociologia, na física, é na psicologia, no caso, na antropologia, tem muita gente. E aí, quer dizer, na história, eu convivo com esse povo todo, né? Quer dizer, do Brasil inteiro. Então, Isso é absolutamente fascinante, mas analisando um pouco a sua produção, a gente vê que há sempre essa intersecção entre sociologia e educação, formação do profissional, do sociólogo. E por um lado também, a gente tem no mesmo período, nesse período semelhante, a formação do programa de pós-graduação até em educação, no Carlos Frederico Maciel, né, você vê a criação de experiências educacionais em Pernambuco, como o INEP, né, você tem... mas o INEP foi na década de 50. Mas ele E ficou até 65. Graziela foi ali, ele trabalhou lá. Exatamente. E aí, mas você teve experiências, tinha a revista, eu vou ficar devendo só o nome da revista que eu esqueço, mas que trazia traduções comentadas, tanto do alemão quanto do inglês. E como é que era essa relação, a senhora que vem dessa formação tão forte, da ligação entre a educação e a sociologia, como é que deu os contatos entre esses departamentos? Como é que deu na formação? Será que havia algum... A grande, quer dizer, no caso, a pós-graduação em educação, quase toda ela foi criada com gente que veio da sociologia. Tá certo? Quer dizer, ela foi ao mesmo tempo, praticamente. Quer dizer, ela foi depois, bem depois, quer dizer, estava pensando na PET, mas estou falando da educação, mas você tem um grupo de gente que fez formação. Muito, a Janete fez mestrado com Joaquim Falcão, né, quer dizer, que foi uma das fundadoras da pós-graduação. Márcia fez comigo, Márcia Mello também. E aí, quer dizer, a gente sempre teve um diálogo, e depois tinha um pessoal que estava lá, quer dizer, Rubem Eduardo, que tinha vindo dos Estados Unidos. Então, juntaram um grupo, né, quer dizer, então, isso daí, eu acho que, quer dizer, no caso, trabalhando com Carlos Benedito Martins sobre a sociologia da educação no Brasil, eu descobri uma coisa que chamei a atenção de Carlos e a gente foi atrás e concordou, que você tem uma divisão de tarefa entre sociólogos e pessoal da educação. O pessoal da educação voltou-se para a educação básica, os sociólogos para a universidade. Né? Isso aí é muito claro, isso aí, como é que foi. Eu própria fiz muita coisa em termos de universidade. Né? Quer dizer, durante muito tempo, inclusive, eu fiz um trabalho sobre docente universitário por conta, como desdobramento de ter, quando eu voltei da pós-doutorado na Alemanha, aí me convidaram para participar do PARU. Né? Quer dizer, que justamente quase que me desviou de volta para a questão da reforma universitária. Né? Quer dizer, uma avaliação da reforma universitária. E aí, nesse nível, eu fiz aqui todo um trabalho sobre o docente, quer dizer, eu entrevistei docentes, etc. Enfim, levei para Ampox, que terminou se perdendo depois, quer dizer, esse texto eu tenho inteiro, qualquer hora dessa eu vou publicar, porque ele está bem legalzinho. Queria voltar um pouquinho só para a trajetória. Então, nos anos 80, a senhora fica aqui em Recife, dentro da universidade, no departamento... Nos anos 70. Nos anos 70. Quer dizer, de 73 até 83. Até 83. 83 eu vou à Alemanha. Para fazer o pós-doutorado. Eu passo um ano em Bremen. E como é que é essa experiência na Alemanha? Foi absolutamente maravilhosa. Porque agora aí, como eu disse, eu voltei para a vertente da psicologia social. E aí foi muito interessante porque eu escrevi para 4 ou 5 autores da área da psicologia social na Alemanha, me apresentando. Recebi de todos os 5 resposta, e só um que me respondeu de uma forma convincente. Os outros todos diziam, pode vir, você tem uma sala, você vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo outro. Era quase que uma resposta formal. Aí eu digo, bom, pelo menos tem um caminho aberto. E aí um outro me responde uma carta manual, que eu
Thomas Lighthouse, né? E aí começou a entrar no mérito do que eu fazia, etc. Então eu decidi ir para lá, por conta disso. Não tinha outro critério, o critério foi esse. Quer dizer, o critério, eu conhecia a obra dele, eu conhecia os escritos dele e achava que ele trabalhava com a questão da vida cotidiana e achava que era um caminho bom. Aí o que foi muito bom, porque aí eu terminei entrando num grupo que estava muito ligado à discussão sobre o pensamento frankfurtiano. E com isso eu tive um ano de socialização sobre o pensamento de Adorno, de Horkheimer, etc., de Habermas, etc. Foi, assim, fundamental para quer dizer, para o debate que estava realizando. Né? Quer dizer, que eu conhecia alguma coisa, sim, mas acontece que lá você imersa, toda semana tendo um seminário, participando do grupo de leitura, foi a época que saiu a ação comunicativa, então a gente leu, virou pela vez aquilo, aí, olha, como é que ele foi influenciado por mim, deixou de ser, não sei o quê, toda aquela coisa que a gente fez lá em Breno, então foi fundamental. Aí depois, quer dizer, eu voltei para a universidade, foi um período trágico de universidade em greve durante meses a fio, foi a época dos 13%, foi triste, 84, 85. O que é essa época dos 13%? Não, porque a gente mobiliza, quer dizer, desde o final dos anos 70, a gente se mobilizou para ter 13% para a educação, que é a famosa emenda Calmon. Foi muito rico o debate, porque trazia gente do Brasil inteiro, e aí quando eu digo a gente, era no sentido da própria associação, nós criamos a associação docente, e a associação docente ela trabalhava as questões centrais da universidade. Então, entre outros, a questão do financiamento. Né? E aí, quando eu voltei da Alemanha, logo depois desencadeou uma greve, que durou meses, se esvaziou. A gente ainda fez alguns debates, mas depois acabou, esvaziou, ninguém vinha mais nada. Foi um abandono total. Aí teve cheia. Foi tudo que foi trágico nessa cidade, foi nesse ano de 84. Tá? Só não foi mais trágico, que aí foi a época da direta já, e começou toda outra mobilização. Mas do ponto de vista da universidade, foi um ano muito difícil, muito ruim. Tinha uma reitoria que estava voltando atrás com todas as coisas de influência política, enfim, é toda muito complicado. E aí depois, começa a fazer o caminho, se retoma, em 85 aí já tem toda uma outra coisa, que aí tem não somente, quer dizer, Tancredo foi eleito, né, quer dizer, no caso, nós todos participamos da proposta do que seria a universidade, o que deveria ser a educação superior no Brasil, enfim, quer dizer, participando desse debate. E aí você teve outro alento para poder caminhar. E também a situação dentro da universidade mudou muito, se voltou a retomar uma perspectiva de projeto mesmo, né? E aí, quer dizer, de projeto universitário, e aí foi quando eu fui convidada pelo Dr. Reis para ser secretário de Educação. E como é que foi essa experiência? Foi uma coisa, quando a primeira vez, como eu fui 2 vezes, né? Quando nós acabamos o primeiro período, eu fui dizer para ele o que eu queria dizer a ele. E a equipe que a gente tinha que agradecer a ele, tudo aquilo que a gente tinha aprendido a respeito do Brasil, do mundo, da educação e das pessoas. Realmente, aquilo ali foi um aprendizado. Agora, e foi um aprendizado em todos os sentidos. Foi um aprendizado sobre o Brasil, sobre Pernambuco e etc., mas foi um aprendizado, sobretudo, sobre as potencialidades e sobre o que a educação pode fazer. Foi muito. Agora, também, de outro lado, foi descoberto que tudo isso é feito na disputa e na luta e na briga. Quer dizer, o que tinha de passeata na frente da Secretaria de Educação, o que tinha eu nunca me esqueço de um dia que chegaram lá, porque era a questão da eleição direta para diretor, eu disse, mas tudo bem, faça eleição direta para diretor, desde que você tenha a clareza que democracia não é igual a eleição. E aí começou todo o debate. Isso aí foi muito marcante quer dizer, de toda essa experiência. É a mesma coisa, quer dizer, como eu tive a oportunidade de ter 60 reuniões com a comunidade, para poder convencer essa comunidade de que
era importante ter concurso público para professor, para todas as pessoas que trabalhavam. E eles diziam não, porque o governo anterior mandou que nós nos mobilizássemos para ter uma escola e para isso eles não iam dar emprego. Então, você discutiu durante 60 reuniões. Aí, no final, o pessoal disse, professora, entendi. Estamos de acordo, pode mandar concurso. Isso daí, não tem nada, ninguém tem uma experiência dessa se não passar por uma situação como se passou. Tá entendendo? Quer dizer, você discutir no estado inteiro como é que se faz um plano. Você não fazer o plano no gabinete, você fazer... Então você expõe a sua cara a tapa, que cada um vai reivindicar o que quer e você tem que explicar por que aquilo não pode ser, porque isso aqui se articula com você. Porque a gente teve que desenvolver de argumento, né? E depois criar uma unidade de ação, enfim, foi todas as coisas. E isso aí foi muito, quer dizer, posso dizer isso, porque eu sei que a gente teve muito confronto, teve muita greve, muita coisa, mas a gente conseguiu quer dizer, fazer com que o professor fosse valorizado, que isso aí todo mundo reconhece, o salário eu fazia só se chover ouro. Chover ouro, a gente vai, juro que vocês têm o melhor salário do mundo. Mas então a gente, a gente conseguiu realmente fazer com que o debate sobre a educação fosse colocado no nível da educação e não no nível dos interesses, porque quando a gente começou os fóruns, quando abria, meu caso pessoal, ou então, era impressionante. Aí, quer dizer, você perceber que depois de 10 sessões, aí a discussão já vai ser como é que a gente pode fazer para que todas as escolas, etc. Então, é realmente, quer dizer, o trabalho de socialização de informação realmente é algo que é fundamental. E é isso eu acho que... E aí, por exemplo, fazer com que... O que era essa socialização da informação? Era levar as pesquisas que as universidades estavam fazendo sobre a educação, socializá-las. E abrir as portas da universidade para receber os professores. O que foi feito? Quer dizer, foram feitos cursos de especialização, cursos de pós-graduação, enfim, várias coisas. Que era a única forma, a gente não tinha dinheiro. Então, qual era a única forma? Não era nem somente, quer dizer, era fazer, explorar o máximo que a gente tivesse naquilo que tinha como possibilidade. E a possibilidade de formar, de promover debates. Então, quer dizer, foi muito rico e depois foi uma experiência muito rica porque a gente conseguiu fazer um trabalho conjunto com outras secretarias, particularmente ciência e tecnologia. Então, você conseguiu fazer, por exemplo, com o FACEP, quer dizer, todos os professores que se candidataram conseguiram passar 15 dias na USP, no Rio Grande do Sul, na UFMG, etc., nas suas áreas respectivas de matemática, física, química e biologia. Esse povo nunca tinha saído daqui, ficar num programa de pós-graduação, assistido por gente que estava estudando o ensino da matemática, por exemplo, que era com eles que eles dialogavam. Então foi assim, poder ter ajudado a promover isso aí foi realmente riquíssimo. E que eu reputo isso, a minha experiência anterior também, quer dizer, dessa vivência internacional, dessa circulação por várias... Você cria, aí o que acontece? E depois essa perspectiva de respeitar o outro, a visão do outro, e encontrar um patamar de diálogo. Então, encontrando esse patamar de diálogo, isso aí a gente aprende só na prática. Isso tudo nessa primeira fase, que vai de 87 a 90, é isso? De 87 a 90, que foi aprofundada de 95 a 98. E aí, pronto, mas aí você teve algumas coisas que eu acho que são muito interessantes, para poder a gente aprender também. Se, durante a primeira fase, eu saí por todos os departamentos e disse, eu fui pessoalmente em cada centro. E aí eu disse, bom, faço umas propostas, dinheiro não tem, mas a possibilidade de... não vai se pagar nenhum tostão ao professor, não vai fazer nada, mas a gente está querendo que vocês abram as portas para poder formar professores, divulgar as pesquisas, etc. E aí, quer dizer, as propostas vieram as mais diversas, inclusive foi criado intercâmbio, foi criado
N coisas, foi criado seminários de verão, foi todas as coisas do mundo. Quer dizer, o tempo inteiro a universidade estava cercada por professores nas várias áreas e 33 departamentos apresentavam propostas. E o que a gente financiava? Financiava a vinda de algum professor visitante para eles, desde que eles tivessem algum contato com os professores da área. Financiava, por exemplo, uma ida para o congresso de alguém daqueles professores e financiava, por exemplo, a edição de uma revista ou a compra de uma revista. Eram coisas assim muito concretas, quer dizer, pessoalmente não vai ter nada, porque a gente tinha 40 horas de dedicação exclusiva e as pobres pessoas não tinham nada, né? Aí eu disse, não, ele não vai ser fonte de melhoria salarial de ninguém da universidade. Isso aí não conte comigo que eu não vou defender. E, de fato, a gente conseguiu isso, estou dizendo 33. E aí, por exemplo, a história mesmo começou a criar o núcleo de história de Pernambuco, etc., por conta dessa... Quer dizer, só foi o seguinte, que apresenta as propostas, se a gente puder, a gente apoia. E aí foi feito isso. Né? E aí teve desdobramentos mais diferentes. Então, você começou a ter uma especialização em educação de adultos que nunca tinha havido. O pessoal de letras começou a pensar em fazer um curso de especialização sobre o ensino de inglês. Então, cada um inventou coisa. Então, foi muito que foi muito interessante também, porque então a gente pedia que, quando esses cursos eram feitos, que eles tivessem a prática pedagógica da área que eles desenvolviam como projeto de estudo. Isso deu, então, você veja, cada vez tinha um efeito multiplicador, está entendendo? E aí, foi muito interessante, porque isso foi muito bem aceito entre 87 e 90. 95, quando eu voltei para a secretaria, todo mundo bateu, se o quê? Vamos dar sequência, mas a gente vai lhe dizer que se você não pagar professor, não tem. E aí tivemos que mudar. Todas as coisas, era tudo por licitação, para fazer contrato com FAD, com tudo, que as pessoas não mais queriam trabalhar pela educação, o que existia antes. Porque existia ainda um compromisso com, sei lá, com a melhoria da qualidade. Eu sei o que era. Era alguma coisa que juntava e que engajava. E depois continuava a juntar e engajar, mas tinha que passar por dinheiro. Tinha que passar por dinheiro e aí nem sempre a gente tinha esse dinheiro. Aí é que era a questão. E aí você esbarrava. E aí as possibilidades. Quer dizer, mas de qualquer maneira as possibilidades foram muitas. Então a gente aprendeu. E aí quando eu vejo que se você é fácil e difícil de fazer uma educação de qualidade. Mas do outro lado, quer dizer, está muito mais digamos, na conversa entre os pares do que propriamente no estabelecimento de metas, com certeza. É muito mais um projeto coletivo. Pelo menos eu estou convencida disso. E aí a senhora em 98 sai e volta para a universidade. Eu imagino que nesse tempo tenha ficado afastado, ou não? Não, nunca fiquei afastada. Continuava dando aula? Continuava dando aula na graduação e na pós. Continuava dando aula? Ficava às 7 horas da manhã, dava aula até 9 e ia embora. E meus orientandos iam na minha casa, porque aí também eu não ia fazer. Sábado e domingo era para sentar com eles. E saíram muitas e muitas dissertações sobre educação e foi nessa época. Não, porque fazia parte da própria tarefa, né? E aí, quer dizer, em 98 eu voltei para a universidade, ainda passei um tempo na Alemanha, passei um tempo na França, enfim, e para poder, de certa maneira, me reciclar. E, aliás, não falei da Inglaterra, que eu acho que foi muito importante quando eu fui para a Inglaterra em 91, que aí eu tive contato com toda uma literatura sobre profissões e que me armaram para poder depois trabalhar a questão da profissionalização docente. E aí eu fiquei, e aí até 2005 eu fiquei com essa temática, e aí foi quando eu me aposentei e só estou na pós-graduação. E aí continuo também fazendo essas coisas, mas aí eu me excluí, quer dizer, na questão da avaliação, nas duas grandes perspectivas, mas na realidade são as questões da educação que me interessam mais. Tem uma pergunta que a gente costuma fazer que eu acho que é perfeita para a senhora, que é um pouco
muitas das pessoas que a maior parte das pessoas que assistem essas entrevistas são alunos de ciências sociais, pessoas que estão na graduação, né? Qual que você acha que é a perspectiva de uma pessoa que está entrando agora numa graduação de ciências sociais, ou está, né, pensando nessa formação de sociologia, o campo agora, como é que ele se apresenta assim agora? Eu acho que ele se complexificou bastante e, ao mesmo tempo, ele criou muitas novas oportunidades. Eu acho que o curso de Ciências Sociais, pelo menos eu uso como referência o nosso, ele deu um salto de qualidade incrível, no sentido de que você tem uma formação que associa ensino, pesquisa e extensão. Isso realmente de uma forma muito frequente. E do ponto de vista de ensino, você tem realmente, digamos, uma tentativa de fazer com que os estudantes da atualidade participem do debate nacional e internacional. Tem oportunidades digamos, de fazer estágio, agora sempre. Quer dizer, aí depende, né? Quer dizer, esses estágios muitas vezes são remunerados, não são remunerados, enfim, todas essas dificuldades que aparecem na prática. E me parece que realmente, sobretudo, também tem avançado muito, acho que a perspectiva fundada em pesquisa, digamos, de uma crítica da sociedade brasileira nas suas várias dimensões. Então, acho que a gente tem um acervo de conhecimento a respeito do urbano, do rural, dos movimentos sociais, da educação, da saúde, sob ângulo sociológico, e que tem, quer dizer, que tem não só contribuído para que se tenha uma visão mais profunda do país, mas também, e da própria problemática, mas também a suscitar novos âmbitos de pesquisa, muitas vezes produtos da própria graduação, que tem monografias, muitas monografias de graduação são de uma riqueza e ao mesmo tempo elas já indicam qual é o caminho que essas pessoas vão fazer depois na pós-graduação. Acho que tem um PIBID, né? Quer dizer, então você tem inúmeras iniciativas, quer dizer, você tem o PIBIC, né, quer dizer, com a iniciação científica, você tem o PIBID, você tem, quer dizer, todas as oportunidades, as mais diversas, de poder contrapor eventos, né, quer dizer, os eventos, cada vez tem mais gente, inclusive, às vezes a possibilidade de debate termina se perdendo diante da quantidade de comunicações, então as pessoas só têm que dizer, eu estou estudando isso, meu caminho fez, vai ter um bate-papo depois, talvez suscitado por essa comunicação, mas me parece que tem um campo que é riquíssimo e que está avançando a passos largos. Bom, poxa, boa maneira de terminar. Uma boa maneira de terminar. Bem, tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Não, alguma pergunta que a gente não fez? Não, porque aí depende do que vocês queriam, né? Porque é mais do que eu. Eu acho que está contente, professor. A gente agradece. Muito obrigada.